Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo de número 6, a partir do verso de número 7. Glória a Deus. Diz assim: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver-o feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Peça para que o Espírito de Deus fale ao seu coração nessa manhã, que a palavra dele gere fruto na sua alma. Você não veio nessa manhã por um acaso, mas você veio a esse lugar para que a glória de Deus transformasse a sua vida, o seu entendimento, a sua forma de ser, a sua forma de agir. Portanto, peça que a palavra de Deus seja um transformador, um balizador para a sua alma nesta manhã. Espírito de Deus, nós nos colocamos e nos propomos, ó Senhor, a sermos transformados por tua palavra nessa manhã. Fale com a tua igreja, fala com os teus filhos. Senhor, sinaliza-nos, ó Senhor, aonde, Senhor, ó Deus, devemos corrigir, ó Senhor, as nossas práticas. Eleva-nos, ó Senhor, o nosso nível de relacionamento e de justiça, para que possamos entender, ó Deus, a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nós. Senhor, fale com a tua igreja, ministra-nos, ó Senhor, a tua verdade. Usa-nos, ó Senhor, para sermos instrumentos da tua palavra, que a tua palavra flua, Senhor, sobre vidas, que a tua palavra flua, ó Deus, no interior, meu Deus, das almas, gerando, Senhor, transformação, gerando, Senhor, alinhamento com os céus, gerando, Senhor, transformação pela glória do teu nome. Nós te adoramos, nós celebramos o teu nome. Venha sobre nós, Senhor, e libera-nos o teu favor. Venha sobre esta casa e libera-nos, ó Deus, a tua glória nesta manhã. Fala conosco em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, quando lemos a respeito de Noé, Noé era um balizador de justiça. A métrica de justiça para aquele tempo foi chamado Noé. Em Noé todas as coisas eram alinhadas. Aquilo que estava desnivelado foi nivelado em Noé. Noé é um dos maiores exemplos replicados da sua geração, da sua própria vida. Nós sabemos que Noé, ele replicou aquilo que o seu avô Matusalém e o que o seu bisavô Enoque já faziam. Enoque, nós ouvimos, recebemos na semana passada que Enoque andou com Deus, a ponto de Deus o tomar para si. Assim como Noé andou com Deus, e aquela forma dele de se relacionar com Deus, a forma dele de ter a sua intimidade com os céus, a réplica daquilo que ele viveu do seu avô, do seu bisavô, no meio da sua família, ele trouxe como prática de vida. E aquela prática de Noé, de andar com Deus, de se relacionar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de andar segundo os padrões de Deus, se tornou a influência para a sua geração, se tornou a métrica de justiça. Tudo que estava desalinhado ao padrão de Deus, Deus olhava para Noé e olhava para a geração e via como estava a relação de Deus com Noé e a relação do povo para com Deus, e tudo aquilo que Deus colocava como baliza, ele via, olha, Noé era um homem justo, Noé era um homem reto, Noé andava com Deus, enquanto na geração em que Noé andava, o povo estava desalinhado da graça
graça de Deus, estava vivendo em um tempo de impiedade, de pecado. O povo estava distanciado da verdade de Deus. Então aqui o que Deus estava fazendo era equilibrando e dizer: olha, se Noé consegue andar comigo, se Noé no meio dessa geração consegue ser reto, se Noé no meio desse tempo pecaminoso consegue ser puro, consegue andar em santidade, por que que essa geração prefere andar de forma desarraigada da minha graça? Aí Noé se tornou o grande comparativo de Deus entre a geração pecaminosa. Aquilo que Deus olhava para aquela geração, a forma que Deus olhava para aquela geração, Deus não via um justo, Deus não via alguém que era reto, Deus não via alguém que andava ou que queria se relacionar com Ele, mas que deu assim as suas próprias vidas àquilo que o mundo poderia lhe ofertar, aos desejos e aos prazeres carnais. O que Deus está nos ensinando nesta manhã e já está nos liberando como palavra profética para a nossa vida, é de que é possível vivermos uma vida em santidade diante de Deus, mesmo mediante um mundo pecaminoso, esquecido da graça de Deus, esquecido do favor de Deus, esquecido das misericórdias de Deus. Deus está ainda lembrando que existe os seus remanescentes nessa terra, aqueles que não se dobram para o pecado, aqueles que não se dobram para a mentira, aqueles que se levantam no meio da pandemia não para murmurar, mas para se levantarem como voz profética na nossa geração, para dizer: Satanás, aqui você não tem poder, sobre a minha casa você não tem poder, sobre a minha cidade você não tem poder, sobre o meu estado você não tem poder. Deus está levantando no tempo de hoje uma igreja que não se dobra às práticas mundanas. Entenda, querido, a revelação de Deus à humanidade não é fazer assim uma dificuldade em se relacionar, mas sim revelar que a falta de vontade, ela diz muito com relação à nossa prática diante de Deus. Vivemos em uma geração que é mais fácil dar desculpa em relação aos seus erros do que praticar aquilo que é correto. É muito mais fácil, Paulinho, a pessoa ter uma desculpa, sempre ter uma palavra para dizer: ah, não, é tão difícil. Você já parou para pensar, para conversar com quem não quer andar com Deus, como tudo se torna uma desculpa? Quem não quer andar com Deus, tudo se torna uma desculpa. Ah, deixa que ano que vem eu sirvo ao Senhor, né? Ano que vem eu me relaciono com Deus, mas você não pode orar hoje 10 minutos, você não pode entregar a sua vida para Jesus, deixar que a sua vida seja transformada. Não, deixe para depois. As pessoas criam dificuldades para se relacionarem com Deus, e assim era o tempo de Noé, a geração de Noé estava assim. Deus havia anunciado, e quando Noé veio, ele veio para elevar o nível de justiça. Noé elevou o nível de justiça a um patamar que tudo que estava desalinhado foi condenado. É o que acontece. Quando elevamos o nosso relacionamento com Deus, quando elevamos o nosso nível de intimidade com Deus, quando elevamos o nosso nível de justiça, tudo que está próximo, se estiver desalinhado, ele se é condenado. Por quê? Porque Deus começa a fazer um comparativo. Como é que o pastor Célio pode e como é que a Valéria não pode? Como é que fulano consegue e ciclano não consegue? Ou seja, Deus utiliza Noé como uma métrica de santidade, como um comparativo. Quando elevamos o nível de justiça por intermédio da nossa conduta com Deus, todo o resto é condenado. Tudo que está ao nosso redor, se não for infectado e transformado, ele se torna-se condenável. A nossa vida irrepreensível leva-nos à condenação de tudo que está fora de ordem. Se o seu casamento está alinhado com Deus, ele traz condenação para o casamento que é mentiroso. Se a sua vida de oração, ela está alinhada com Deus, você elevou o seu nível de relacionamento com Deus, você traz condenação para quem não tem intimidade com Deus, e fica muito aparente. A pessoa pode falar para você: eu oro, eu busco a Deus, mas você vê no rosto dela que ela não tem contato com Deus. Por quê? Porque aquele que se relaciona com Deus se torna visível, se torna conhecido.
A prática da leitura da palavra traz condenação facilmente para quem facilmente é levado por ventos de doutrina, por quem não tem o relacionamento com a verdade de Deus. A razão em elevarmos o nosso nível de justiça não é para ver a condenação de mais um, mas é para revelar que é possível andar com Deus e viver longe do pecado. É possível andar com Deus e viver longe das práticas mundanas. É possível andar e relacionar-se com Deus, mesmo num tempo de crise. É possível viver em comunhão com Deus, mesmo com tudo fechando, mesmo com a pandemia batendo na porta. É possível andar com Deus, mesmo no meio de um povo em que não quer ouvir a Deus, que não quer relacionar-se com Deus, que não quer entender quais são os propósitos de Deus. O que Deus está nos alertando de forma muito rápida e muito prática nessa manhã é de que se nós nos alinharmos com Deus e elevarmos o nosso nível de intimidade diante de Deus, tudo que estiver próximo de nós será condenado pela nossa prática diante de Deus. Sabe o que acontece? À medida de como você se relaciona com Deus em oração, em consagração, em jejum, tudo que está falso ao seu redor, ele será condenado, ele será queimado. Sabe por quê? Porque você elevou a atmosfera do ambiente, você elevou a atmosfera do lugar. Aqui, sabe o que aconteceu com Noé? Noé se tornou herdeiro da justiça. Por quê? Porque ele revelou que mesmo em meio àquele ambiente todo pecaminoso, ele preferiu andar com Deus, ele preferiu se relacionar com Deus. Sabe o que ele trouxe? Condenação. Foi para o mundo inteiro, foi para toda aquela geração. E por andar com Deus, ele viveu duas coisas que nós podemos ver. Primeira delas, ele foi avisado. Se você percebeu que nós lemos lá de Hebreus capítulo 11, no verso 7, ele já começa a respeito disso, que Noé divinamente foi avisado. Deus só avisa aos seus profetas. Deus só avisa aqueles pelos quais ele se encontra, aqueles da qual se deixa ser achado por ele. É por isso que Amós capítulo 3 verso 7 fala a respeito disso. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Deus nos avisa. Por que que Deus nos avisa? Deus nos avisa porque ele nos ama. Por que que Deus nos avisa? Deus nos avisa porque ele quer nos preparar. Por que que Deus avisa? Deus nos avisa para que nós possamos ter o poder de agir. Deus sempre nos deu a oportunidade de, por meio da audição, de por meio da nossa intimidade com ele, percebemos as estações e nos munirmos na estação correta para vivermos o propósito de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Se você não está entendendo, ouça a mensagem de quarta-feira que você vai entender um pouco mais. Deus está trazendo para esse tempo uma percepção espiritual, e a percepção espiritual nos traz discernimento de qual é o tempo que nós estamos vivendo. Noé foi avisado de que o dilúvio viria, e ele, por meio do dilúvio que veio para poder devastar a terra, Noé se levantou, ele teve uma ação, ele teve uma atitude, ele construiu uma arca debaixo de uma orientação de Deus para proteger e salvar a sua família. Ele foi avisado porque Deus o amava intensamente. Ele foi avisado porque ele precisou se preparar para o tempo. Ele foi avisado para que a ação dele gerasse reação, e a reação dele gerasse fruto para os seus futuros, para a sua família. A arca de Noé foi criada para que ele pudesse salvar ele e toda a sua família. Foi por isso que ele foi avisado a respeito disso. Segundo segredo que eu vejo, de que Noé andou com Deus e ele foi forjado para aguentar firme o cumprimento da promessa. Alguns teólogos dizem que Noé levou
entre a construção daquilo que ele recebeu da palavra, até a construção da arca, até o tempo em que aconteceu a conclusão da arca e o dilúvio, ele levou de 50 a 60 anos. De 50 a 60 anos construindo uma arca, em meio a uma geração incrédula, desviada do propósito de Deus. Imagina o ambiente de pressão que Noé viveu. Mas eu aprendo que nos ambientes de pressão são produzidas as mais preciosas joias. É sobre um ambiente de pressão que Deus ajusta o nosso coração. É nesse ambiente de pressão que nós entendemos qual é realmente a nossa paixão por Deus. É nesse ambiente de pressão que nós nos levantamos e somos impulsionados a sairmos da nossa inércia, da nossa paralisia, da nossa frieza. É nesse tempo em que nós, como em Provérbios capítulo 27, 17, fala que olha, assim como o ferro afia outro ferro, o homem afia outro homem. É no período de relacionamento de pressão em que nós somos ajustados em Deus. Pensa na dinâmica de Noé. Noé construindo um barquinho durante 60 anos da sua vida. Todo mundo passava por ele reclamando, todo mundo passava tirando sarro dele, todo mundo passava afrontando ele, todo mundo passava perto de Noé e falava: Noé, você está ficando doido, Noé, você está ficando gagá, Noé, esse papo de que vai vir dilúvio. Olha aí, lembrando que até o tempo do dilúvio nunca havia chovido sobre a terra. E aqui o que nós aprendemos é que quem é justo vive a afronta de andar na contramão da pseudonormalidade dessa terra. Hoje em dia, divorciar sem razão é moda. É mais fácil dizer não do que falar sim. É mais fácil você olhar para os outros do que olhar para dentro de si. Relacionamento sem compromisso hoje se tornou uma prática normal. Comprar e não pagar se tornou costumeiro, e até fazem piadas a respeito disso. Devo, não nego, pago quando puder. Porque se tornou uma prática muito comum das pessoas. E se tornou normal aquilo que não deveria ser. A corrupção se tornou uma prática costumeira e normal, o que não deveria ser normal. Aí então Deus levanta Noé para falar que tudo que estava sendo considerado normal, pastor Célio, era anormal. O nível que ele elevou foi tão alto de intimidade e relacionamento com Deus, de justiça naquele ambiente, que Deus começou a falar: opa, é possível andar em retidão, é possível andar em discernimento, é possível andar mesmo em meio a esse mundo nojento, vivendo uma vida de intimidade comigo. O que Noé fez, ele foi tido como louco por quem não anda na mesma revelação. Entenda isso. Quem não entende a revelação que Deus tem te dado, não vai compreender quais são as suas ações espirituais. Quais serão as suas ações espirituais? Vão te ter como doido. As suas ações serão como doida. Ah, mas por que você está indo na igreja? Por que você está gastando o seu tempo com a live? Mas por que você vai orar, vai jejuar? Por quê? Por causa disso? Uai, não é verdade? Por quê? Porque é tido como doido quem não tem o entendimento da revelação de Deus. Quem não compreende o mecanismo de como Deus está se movendo para esse tempo, para essa estação, para esta geração, para a sua família, anda na contramão daquilo que o mundo está cogitando, daquilo que o mundo está pregando. O mundo está indo por A, você está indo por B, mas você não está indo segundo aquilo que os seus olhos veem, nem segundo aquilo que o seu coração sente, mas segundo o propósito eterno de Deus para a tua vida. E quando você entra no alinhamento dos céus, eleva o seu nível de entendimento, de relacionamento. Pode se preparar, porque as afrontas vão vir, vão te falar que você é doido, vão falar que você é beato, vão falar um monte de coisa, mas você tem que saber fazer o quê? Desprezar, chutar e falar: eu sei por onde eu estou caminhando, eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. É isso que Noé fez.
Noé foi tido como doido, mas só ele tinha a revelação de Deus. Ele foi tido como louco, é por isso que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, 1 Coríntios 1:27, fala a respeito disso, que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E das coisas que Deus escolheu como fracas desse mundo, ele confundiu as fortes. A geração da época de Noé achava que ele estava construindo um barquinho, enquanto ele nem imaginava, eles nem pensavam na sua mente que Noé estava gerando uma nova geração. Noé estava aguardando-se para uma nova geração. Ei, o que você está fazendo hoje não é para o tempo de hoje, é para o que vai ser amanhã. O que você está construindo, o altar que você está levantando em Deus hoje, aquilo que você está recebendo de Deus hoje, pode não ser para hoje, mas será o instrumento, a ferramenta, a flecha de Deus, que será lançada no amanhã. Ei, você não está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Aquilo que você está edificando hoje em Deus, será o resultado para manter a sua família de pé, será o resultado para manter o seu ministério de pé, será o resultado para manter a sua casa e os seus negócios de pé, será o resultado para aquilo que amanhã você irá glorificar ao Senhor, porque quando o dilúvio vier, você vai ficar despreocupado e vai dizer: eu tenho a minha arca protegida, eu construí uma arca, eu fui divinamente avisado, eu fui forjado para ouvir o disse-me disse, para ouvir as coisas contrárias e me levantar em autoridade e resistir contra as afrontas e permanecer em pé. É isso que Deus estava dizendo. Enquanto pensarem que você está somente celebrando um culto, somente levantando mais um jejum, somente fazendo mais uma oferta, somente dedicando mais um domingo, você está edificando um altar no secreto. A sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, através e a partir do momento em que você elevar o seu relacionamento com Deus. Ei, entenda uma coisa, Deus não está mais procurando o fraquinho ou mais ou menos. Já procurou relacionar com quem faz as coisas meia boca? É ruim demais, fala a verdade. Já procurou fazer um pedreiro meia boca? Já caçou? É ruim, não é, Isaías? Isaías tem bastante trabalho com algumas desses, fazendo manutenção de algumas coisas, sabe? Pedreiro meia boca é a pior coisa que tem. Por quê? Porque o meia boca sempre tem que se refazer. Fala se não é verdade, né? Um meia boca sempre se refaz. Meia boca ninguém quer. Meia boca não dá para se relacionar com meia boca. Então o que Deus está falando para nós é o que? É que servir a Deus meia boca não dá. Viver com Deus meia boca nesse tempo não dá. Ou você enfia de cabeça em Deus e fala: eu quero andar com Deus. E aí você eleva um nível. Elevar um nível é no possível e no impossível. É você romper as suas limitações em Deus. É você se decidir em Deus. Elevar um nível é você romper com tudo aquilo que é normal, que é comum. É comum que é normal e é comum vir no culto no domingo. O que é sobrenatural? Sobrenatural é se relacionar com Deus todos os dias da minha vida. É gastar, entrar no meu quarto no secreto, debruçar em oração, orar em línguas, buscar a face do Senhor. E aí quando eu estiver no culto, eu só ofereço a celebração daquilo que eu já me relacionei no secreto. Isso é viver no sobrenatural. O sobrenatural é fazer, tirar de onde eu não tenho, fazer o que eu não tenho, agir na minha limitação, porque Deus espera dos seus filhos não a metade, mas a integralidade. Ele não deu o filho dele por metade. Ele não entregou: só vou entregar metade de Jesus para morrer por vocês, para trazer salvação. Não, ele deu o seu Filho unigênito na integralidade, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. O que Deus espera dos seus filhos é que nós vivamos integralmente. É por isso que nós vamos entrar em consagração essa semana, 15 dias de jejum. Ao invés de fazermos uma semana só, vamos fazer 15 dias. Aí nós estávamos falando: será que nós vamos fazer só de madrugada? Deus me deu uma orientação: para de ficar de madrugada, ore 3 vezes ao dia.
Quem puder orar às 3 da manhã, levante às 3 da manhã, ore às 3. Quem não puder, faça ao meio-dia. Quem não puder, faça às 3 da tarde. Mas levante nesses horários, nem que seja 10 minutos, 30 minutos, o que você puder. Escolha um desses horários e faça o seu extraordinário em Deus. Eleva o nível. Porque quando nós elevamos o nível, nós trazemos condenação para tudo que é palha. Quando você eleva o nível de justiça, tudo aquilo que não presta é condenável, tudo aquilo que é mentiroso perde a sua eficiência. Segredos que eu aprendo aqui com Noé, para nós fecharmos. Primeiro segredo que eu aprendo com Noé: primeiro, busque a maturidade de Noé. Se comporte como homem, como mulher de Deus. Busque a maturidade que Noé tinha. Noé foi maduro bastante para perseverar até o fim. Segundo segredo que eu aprendo com Noé: Noé era resiliente. O que é ser resiliente? É suportar as situações adversas sem alteração do meu caráter. Suportar as situações adversas sem que o meu caráter mude. Estava conversando agora com Isaías a respeito disso. Que tem pessoas que elas estão passando por um momento de dificuldade, de situações, né? Isso é muito comum, é normal, né? Você não ter um recurso, não conseguir pagar uma conta no dia, isso é normal de todo ser humano. O que é anormal é a prática rotineira disso, e se aproveitar dessa mazela, né? Se aproveitar disso. Não é o momento de dificuldade que está fazendo ele passar, não, ele já tinha essa prática errada, ele já mantinha isso. A pessoa que é resiliente, ela mantém-se mesmo no tempo de adversidade, sem que haja alteração do seu caráter, sem que o seu caráter seja depreciado. Terceiro segredo que aprendemos com Noé: tenha a atitude de Noé. A nossa proatividade fala muito sobre o que esperamos de Deus, sem saber quando a promessa vem. Deus não virou para Noé e falou: Noé, constrói a arca, daqui 60 anos eu vou vir com o dilúvio. Deus não falou isso. Deus falou para Noé: Noé, estou te avisando, vou mandar dilúvio. Essa terra está corrompida, está fedendo as minhas narinas. Você anda comigo, você se relaciona comigo, você conhece o meu coração. Prepara a arca, porque eu vou acabar com essa terra com dilúvio. Noé não sabia nem que era água, mas Noé foi obediente. Sabe o que ele fez? Quando ele foi avisado, ele tomou as ferramentas e começou a construir a arca. Ele tomou as ferramentas e começou a construir. Sabe o que nós precisamos como igreja? Ter proatividade. Não espere acontecer o pior. Você já viu o tipo de gente que espera às vezes o pior acontecer do que se prevenir antecipadamente? Ele está vendo que o gás da cozinha está acabando, mas ele vai: falta mais um pouquinho, dá tempo, dá tempo ainda, mas vai acabar. E no dia que acabar, pode acabar. Na hora que tiver alguém comendo dentro da sua casa, você vai passar vergonha. A Bíblia já relatava sobre isso, sobre as 10 virgens. Me veio agora a memória. Sobre as 10 virgens: 5 prudentes e 5 que eram imprudentes. 5 sábias e 5 imprudentes. As que eram prudentes guardaram seu azeite até a vinda do noivo. E aí quando vieram as imprudentes: não, dá tempo, não tem problema, vai dar tempo. Não tiveram a proatividade de produzir, de guardar, de ter. E aí sabe o que aconteceu? O noivo veio. E as prudentes que estavam com o seu azeite na sua lâmpada, tiveram para guardar e se encontrar com o noivo. Diferente das imprudentes. O que Deus está nos sinalizando é que nesse tempo de pandemia, olha, a palavra que eu preguei na quarta-feira você precisa de ouvir, já está lá. Está lá na nossa página, no YouTube, já está disponível. Esse é o tempo de termos percepção espiritual de Deus.
Esse tempo é o tempo de nós nos enchermos de Deus, de nos alimentarmos de Deus, de calçarmos as sandálias do Evangelho e nos alimentarmos do secreto. Sabe por quê? Porque dias maus ainda virão. Você está achando que está dia mau? Não está não, mas dias piores ainda virão. E aí nesses dias piores que virão, Deus balizará e levará e entrará no secreto com os seus filhos que elevaram o nível de relacionamento com Ele. Porque quem não elevar esse nível de relacionamento não irá suportar a perseguição desses tempos, não irão suportar as pressões desse tempo. E não digo somente pressões da nossa sociedade, não digo só pressões da nossa cidade, não digo só pressões externas, mas pressões internas, pressões que nós temos dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, a dúvida, a falta de fé, o desânimo, a fraqueza, sabe, o desespero vai bater na tua porta, vai bater na sua porta. Sabe o que vai diferenciar? Será o nível de relacionamento que você entrou em Deus. Aquilo que você guardou no secreto será o alimento que vai te permanecer e te manter firme por muitos e muitos tempos, até que a promessa se cumpra. Até que a promessa se cumpra. Quarto, tenha o pastoreio de Noé. Noé fez uma arca para salvação da sua família. A sua família é o maior patrimônio que Deus pode te dar. É inegociável. Os seus filhos, a sua casa, o seu marido, o seu esposo, é o seu maior patrimônio. Portanto, a arca que Noé construiu, está lá. Hebreus capítulo 11, se tiver aí, depois você dá uma meditada no versículo. A gente passa de zóio assim e não medita, não analisa. Está muito claro. Noé preparou a arca para a salvação da sua família. A maior importância do maior pastoreio não é de outro, é da sua própria casa. São dos seus filhos. É da sua esposa, é o seu pastoreio. Sabia que todos nós somos pastores dentro do nosso lar? Você é um pastor dentro da sua casa, você é uma pastora dentro da sua casa. A palavra de orientação vem de Deus para a sua vida. A construção da arca é responsabilidade sua, e colocar os seus filhos dentro da arca é responsabilidade sua. Sabia disso? A responsabilidade de colocar os teus filhos guardados na arca. O que é ser guardado na arca? É ser direcionado no propósito de Deus, naquilo que Deus... Sabe por quê? Porque o dilúvio vem. O dilúvio vai vir. Tem alguns pregadores até que se empolgam quando falam a respeito do dilúvio, que fala que Noé pregou durante 120 anos e Noé não ganhou ninguém. Noé não pregou nada. A Bíblia não fala nada a respeito disso. Noé não gastou tempo. Porque a prática de Noé e a atitude dele da construção da arca já era o sinal de Deus para aquela geração. Quem quisesse poderia realmente entrar dentro da arca. Tanto é que a arca ficou 7 dias. Depois leia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, capítulo de número 5. A arca ficou 7 dias com as portas abertas para quem quisesse entrar, entrasse. Ninguém entrou, só a família de Noé. A arca construída, ela deve ser levada para dentro do seu lar. Você deve levar os seus filhos ao relacionamento com Deus, a sua casa ao relacionamento com Deus. Mas pastor, é impossível, como é que eu posso? É tão difícil, fulano não entende. Sabe que Deus está falando com você? Quinto passo de Noé, eleva o nível. A partir do momento que você elevar o nível de justiça e relacionamento com Deus, será impossível você não atrair os seus familiares para dentro da sua arca. Será impossível. Quando os teus filhos olharem e verem você de joelho dobrado buscando a face do Senhor, quando os seus filhos verem que você é um homem ou uma mulher de caráter buscando ao Senhor, que você não vem para o culto somente por mais um culto, mas porque você quer a transformação de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que você não oferta e não dizima somente por dar ou por ofertar, mas porque você crê na fidelidade de Deus e na provisão dos céus. E entenda que quando elevamos o nosso nível de entendimento, essa palavra pode ser pesada ou dura, mas a
medida que nós nos levamos e elevamos o nosso nível de entendimento, de justiça e relacionamento com Deus, tudo que está próximo de nós se torna testemunha para aprovação ou desaprovação. Para aprovação ou desaprovação. À medida que elevamos o nível, a tendência é sempre sermos aprovados. Por que sempre no judiciário acontece isso? Chama-se uma parte, geralmente o réu, ou o autor, ou o reclamante, ou a reclamada, e chama-se sempre as testemunhas. Qual é a função das testemunhas? Em favor legal, as testemunhas valem mais do que prova documental. Você sabia disso? Eu posso fazer um processo com 500 páginas de documento. Se eu não levar a testemunha, a minha prova vai ficar sempre defasada. Porque a prova testemunhal ela tem maior peso do que a minha prova documental. Por quê? Porque as testemunhas falam a realidade daquilo que eu vivi. As testemunhas que estão ao meu redor falam a realidade daquilo que eu estou caminhando, daquilo que eu pratiquei, quais foram as ações que eu sofri, quais foram as demandas que eu tive, que eu padeci, porque as pessoas que estão ao meu redor, elas falam a respeito da minha vida com maior propriedade do que qualquer documento dessa terra. É por isso que a partir do momento em que Noé construiu a arca, ele testemunhou a respeito da sua vida com Deus, a ponto de que os seus filhos se tornassem cúmplices daquilo que ele estava vivendo em relacionamento com Deus, porque ele simples e unicamente elevou o seu nível de intimidade, o seu nível de relacionamento, a ponto de que tudo que estava ao seu redor foi condenado por conta da sua prática diante de Deus. Eu estou me recordando aqui de algo, e aí eu finalizo a mensagem de hoje, como se trata muito a respeito dessa prática da família de Noé. E aí eu faço uma conjectura a respeito disso. E eu quero que você guarde isso como reflexão para a sua alma. Se você precisasse de um passaporte para entrar no céu, e esse passaporte necessitasse do carimbo dos seus familiares, você teria o seu passaporte carimbado ou rejeitado? Uma conjectura. Nada de fora do padrão, nada de heresia, gente. Sabemos plenamente que salvação é dada por Deus gratuitamente, independente de homens, independente de qualquer outra ação. Mas se a ação dos seus familiares fossem necessários como testemunho da sua prática e do seu relacionamento, do seu legado para com Deus, será que você teria o seu passaporte carimbado ou denegado? Será que seria aprovado ou seria denegado o acesso aos céus? É muito sério quando pensamos a respeito disso, porque nós podemos viver anos da nossa vida, anos do nosso cristianismo, anos da nossa prática cristã, sem termos a intimidade, sem termos a sinceridade de realmente vivermos intensamente por Deus e para Deus. E o que testemunha isso são as pessoas que estão ao nosso redor. Que essa palavra seja guardada no seu coração. Que você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estivemos como os templos fechados e as igrejas abertas nos lares, que você eleve esse nível de intensidade e relacionamento com o Pai, a ponto de que tudo que estiver incorreto, desalinhado, desajustado, que estiver fora do padrão divino, seja condenado através do seu relacionamento de intimidade com Deus. Não por maldade, não por ruindade de Deus, mas simplesmente por zelo da graça de Deus pela sua vida e por sua família. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Feche seus olhos nessa noite, nessa manhã, aliás. Feche seus olhos nessa manhã e comece a dizer: Pai, me ajuda, Senhor, a construir essa arca. Talvez a construção está sendo pesada, talvez a construção tenha sido árdua,
talvez a desesperança batendo no seu coração, sem saber se você conseguirá colocar os seus familiares para dentro da arca. Talvez o desespero, a angústia, a pressão do tempo tem te oprimido de uma forma tão gigantesca que você não sabe como será. O que você vai segurar, se vai te aguentar, se não vai aguentar, se vai viver, se não vai viver, o que vai acontecer. Mas Deus está te sinalizando nesta manhã que hoje é um tempo que Ele está guardando o seu coração, Ele está levantando as suas mãos e dizendo: olha, eu sou contigo, eu vou te manter firme, seja fiel à minha palavra, eleve o nível de intensidade e relacionamento comigo, eu vou guardar a sua casa. Esse dilúvio não vai te submergir, esse dilúvio não vai acabar com a sua família, esse dilúvio não irá destruir os seus sonhos, esse dilúvio não irá paralisar o propósito que eu tenho sobre você. Ore ao Senhor nessa manhã, eleve ao Senhor o seu clamor nessa manhã, eleve o nível da sua adoração, eleve o nível do seu caráter em Deus, eleve o nível da sua intimidade em Deus, eleve o nível de justiça e integridade nos céus, eleve nessa manhã o Senhor. Deus, nós nos levantamos, Senhor, como igreja, nos posicionamos, ó Senhor, nesse tempo como Noé. Levanta-nos como Noé, homens em integridade, homens que serão forjados, ó meu Deus, contra as palavras contrárias, homens que sentirão, ó Deus, e serão resilientes no meio das tempestades, homens, ó Senhor, que buscarão em intensidade ao Senhor, homens que entenderão a tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, corrige-nos o nosso curso, corrige-nos, ó Senhor, as nossas práticas, o ambiente que nós vivemos, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso bairro, das nossas famílias, da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso círculo, ó Deus, de convivência. Não podem ser o balizador, não poderão ser os balizadores da nossa prática e relacionamento contigo. Ó Deus, nos leva-nos a esse nível de intimidade, nos leva-nos a esse nível de entendimento, aonde nós possamos ser, ó Deus, a sua, ó Deus, resposta para esta geração, que sejamos a resposta para os nossos familiares, que sejamos a resposta para essa cidade, que sejamos a resposta para a nossa nação, que sejamos a resposta para São Paulo, que sejamos a resposta, ó Deus, para o mundo. Levanta-nos, ó Senhor, eleva-nos, ó Senhor, a um nível de intimidade e perfeição em Ti, um nível, ó Deus, de integridade com o Senhor, que todos os dias, ó Senhor, nós possamos edificar a nossa arca no secreto, que possamos edificar a nossa arca, ó Deus, na intimidade, ó Deus, no quarto, que possamos edificar a nossa arca no secreto, e a nossa arca seja, Senhor, um lugar onde o Senhor possa se agradar, um lugar onde o Senhor possa trazer salvação. Ajuda, Senhor, os teus filhos, ajuda aquela mãe que clama pelo seu filho, ó Deus, sem saber o que há de fazer, aquele pai que clama, Senhor, pelos seus filhos, crendo, Senhor, na transformação. Ajuda, meu Pai, ajuda, Senhor, aquele jovem, ó Senhor, que nos ouve, Senhor, aquele adolescente, ó Deus, que precisa de entender ainda que o Senhor é primazia sobre a sua vida. Senhor, ajude, Senhor, os casais que têm passado por tempestades da vida, que têm passado por desajustes, ó Senhor, de coisas, ó Senhor, às vezes até banais, mas que precisam ser alinhadas em Ti. Leva-nos, ó Senhor, à intimidade, leva-nos a esse entendimento, ó Deus, para cumprirmos o Teu propósito nesse tempo. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã?